Shalom, shalom a todos e todas e todes. Mentira, todos não existe. É, brincadeiras à parte. Nós vamos estudar a porção semanal Tsav. Tsav quer dizer o que, gente? Tsav é uma palavra em hebraico que quer dizer ordene. Tá? E ela se encontra no livro de Levítico 6, capítulo 6, versículo 1 ao 8:36. Tá? Essa paraxá não é uma paraxá muito grande. Nós estamos, confirmar aqui, na 25ª porção. Falta apenas 24 porções? É isso mesmo? Não, 29 porções para acabar o Sefer desse ano, a leitura. Vamos lá, gente, sem mais delongas. Desde já um Shabbat Shalom, daqui a pouco a gente já está entrando no Shabbat. Para o Hashem, as coisas já está tudo prontinho aqui para a gente já começar, para a gente já fazer o Kabbalat Shabbat, comer à vontade, beber. Vamos lá. Adonai disse a Moshe: dê essa ordem a Aharon e seus filhos. Esta é a instrução. Quando a gente lê no original, tá falando bem assim, esta é a Torá. Então alguns traduzem a Torá como lei, mas na verdade é instrução, tá? Esta é a instrução da oferta queimada. Ela é a que sobe da lenha sobre o altar durante toda a noite, até amanhã. A oferta, né? Desse modo, o fogo do altar será mantido aceso. Versículo 4. A seguir, tirará essas roupas e vestirá outras, antes de levar a cinza para fora do acampamento para o lugar limpo. Desse modo, o fogo sobre o altar será mantido aceso. Ele não deve ser apagado nunca. Toda manhã, o sacerdote porá o fogo na madeira sobre ele e arrumará a oferta queimada e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo será mantido aceso continuamente. Isso a gente trazendo para uma... Esqueci a palavra. Quando não é literal é o quê? Para uma forma... você pode interpretar que o fogo, a adoração ao Eterno não se deve apagar nunca, que as orações que você faz ao Eterno não deve esfriar nunca, entendeu? Toda manhã o Kohen porá fogo na madeira e ele queimará e arrumará o fogo para a oferta de paz. O fogo será mantido aceso continuamente. Este é o ensino da oferta de grãos. Os filhos de Aharon devem oferecê-lo na presença de Adonai diante do altar. Pegará um punhado de farinha pura de grãos, da oferta de grãos, um pouco de azeite de oliva e todo o incenso que está sobre a oferta de grão, e fará essa porção memorial queimar sobre o altar como aroma fragante a Adonai. Aharon e seus filhos deverão comer o restante dela. Aharon e seus filhos devem comer o restante dela e ela não deve ser assada com fermento. Nenhuma oferta que você faça para o Eterno não pode ter nem fermento nem mel. O fermento, eu sei que é altivez, né? O fermento ele infla, gente. Por isso que agora nós estamos aqui na portinha, né? Nas vésperas da festividade de Pêssego, e o Eterno pede para que a gente tire todo o fermento de dentro de casa. É claro que quando o Eterno fala isso, é um fermento literal, tá? É o fermento, é o pão, a farinha, é o centeio, a cevada, a espelta. Os Askenazi, que é uma classe de judeu Askenazi, eles não comem nenhum tipo de grão que cresça. Por exemplo, eles não comem arroz, eles não comem milho, eles não comem grão de bico, tá? Eles não comem nenhum tipo daquele, por exemplo, feijão. Feijão, quando você cozinha ele infla, então eles não comem nada que infla, tá? Então eles são mais rígidos ainda, têm mais medo ainda de errar.
Nós comemos, não comemos as 5 espécies. Quais são essas 5 espécies? O trigo, a cevada, o centeio, a aveia, o espelta. Nós não comemos esses 5 tipos de cereais, porque eram os cereais que eram produzidos na terra de Eretz Israel, na terra de Israel. Então, os outros nós comemos. O que está certo, o que está errado? Eu acredito, sinceramente, do fundo do meu coração, não vou falar o que está certo e o que está errado. Mas, na minha opinião, nessa parte, os askenazes estão mais corretos. Porque quando o Eterno ele deu esse mandamento, se você olha lá em, se eu não me engano, está em Gênesis 18, eu não tenho essa certeza absoluta. Ló estava comendo matzá, então provavelmente ele estava de certa forma cumprindo desses mandamentos. E quando Deus dá esse mandamento lá no Egito, para comer pães ázimos, o povo não estava na terra de Israel. Entendeu? Então pode ser que inclua outros cereais, sim. Não estou falando nem que não, nem que sim, não tenho certeza. Entendeu? A gente só está estudando. Ela não deve ser assada com fermento. Eu concedi eles uma porção de minhas ofertas feitas pelo fogo, como oferta pelo pecado. E a oferta pela culpa era especialmente sagrada. Ela não deve ser assada com fermento. Eu concedi eles a porção das minhas ofertas. Todo descendente de Aharon do sexo masculino deverá comer dela, por todas as gerações, para sempre. Essa é a parte dele das ofertas da Adonai, feita pelo fogo. O que tocar nessas ofertas se tornará sagrado. Adonai disse a Moshe: esta é uma oferta para Adonai, que Aharon e seus filhos deverão oferecer no dia em que ele for ungido. Ali já estava próximo à inauguração, né, do Mishkan. Então ele já estava se preparando para poder ungir Aharon, para poder fazer a inauguração. Esta é a oferta para Adonai, quando ele for ungido. 2 litros de farinha pura, metade pela manhã e a outra metade pela tarde, como oferta de grãos. Ela deverá ser bem amassada com azeite de oliva e frita em uma chapa. Depois disso, ela deve ser levada. Eu acredito que ela fica com a massa com uma massa de empada, né? Tô falando isso porque eu fiz empadão hoje, né? Então aí me lembrou, porque empada é com uma manteiga, que é oleoso. Então acredito que fica bem parecido. Depois disso, deve ser levada, partida em pedaços e apresentada como oferta de grãos, um aroma fragrante para Adonai. A massa fica assim, né, do jeito que eu falei, mas a espessura dela eu acredito que não. Aroma fragrante a Adonai. Tem um cheiro bom para Adonai, o Eterno ele se satisfaz com esse cheiro agradável. Dentre os descendentes de Aharon, corre ungido que ocupa o lugar dele e oferecerá. Trata-se de uma obrigação perpétua. Ela deve ser queimada integralmente a Adonai. Toda oferta de grãos do Corre será completamente queimada. Ela não deve ser consumida. Adonai disse a Moshe: fale para Aharon e seus filhos. Esse é o ensino da oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado deverá ser morta diante de Adonai. No lugar em que a oferta queimada for morta, ela é especialmente sagrada. O Kohen, gente, é o sacerdote, tá? O sacerdote que oferecer pelo pecado comerá dela e será comida em um lugar sagrado. Essa oferta de pecado, ela só poderia ser era o ofertante, eu pequei, eu devo ser castigado com a morte, digamos assim. Então eu levava uma oferta lá, que era um cabrito, um boi, um jumento, e aquela oferta, eu pequei, teria que matar, degolar aquela oferta, tá? E eu precisaria comer, faz parte, tá? Não adianta, eu só matei, eu não vou ali comer dela, não. A pessoa que pecou, junto com o Kohen, que é o sacerdote, tinha que especialmente comer dela, fazia parte do ritual, tá? Porque se ele não comesse, o ritual não estaria completo. Assim como a gente vê como aconteceu com Nadav e Abihu, logo depois Moshe foi bravo lá perguntar: cadê? Por que não comeu aquela oferta
que a gente, que é especialmente sagrada, quero ter comido. A Hanan falou bem assim, eu fazendo isso tudo, me aconteceu essa desgraça. Será que comendo o Eterno iria se agradar mais? Então ele não comeu. Ocorrem que oferecer pelo pecado comerá dela. Ela será comida em um lugar sagrado, no pátio da tenda de encontro. Tudo que tocar em sua carne será sagrado, e qualquer quantidade de sangue, tudo que tocar em sua carne será sagrado. Se qualquer quantidade de sangue respingar sobre qualquer parte de sua roupa, lave-a em um lugar sagrado. A panela de barro que foi cozida será quebrada. Se foi cozida em uma panela de bronze, ela será esfregada e enxaguada. Qualquer homem da família dos Corranins poderá comer da oferta pelo pecado. Ela é especialmente sagrada. No entanto, nenhuma oferta pelo pecado deve ser parte do seu sangue levado à tenda de encontro para fazer expiação no lugar sagrado. De maneira alguma. Ela será comida. No entanto, nenhuma oferta pelo pecado que teve parte de seu sangue levado à tenda de encontro para fazer expiação no lugar sagrado será comida. Deve ser queimada de forma completa. Quando o sangue é levado lá para a tenda sagrada, ele é queimado completo. A tenda sagrada era o único lugar que tinha que fazer separação. O outro lugar era aberto, esse lugar era coberto, era fechado. Este é o ensino da oferta pela culpa. Ela é especialmente sagrada. Deve-se matar e ofertar pela culpa no lugar onde for sacrificada a oferta queimada, e o seu sangue será borrifado à volta do altar, nos 4 chifres do altar. Deve-se oferecer toda a gordura, a cauda gorda, a capa das gorduras, capa de gordura e os órgãos e a capa de gordura dos órgãos internos. O Kohen, o sacerdote, queimará sobre o altar, e como oferta feita pelo fogo Adonai, trata-se de uma oferta pela culpa. Todo indivíduo do sexo masculino, só do sexo masculino, sexo feminino não conta, tá? Todo indivíduo do sexo masculino da família dos Kohanim poderá comer dela. Ela será comida em lugar sagrado, especialmente sagrado. Gente, não adianta você pegar daquela oferta ali e ir fora da cidade comer. Ela tinha que ser comida no lugar inteiramente sagrado, que ali era o local mais sagrado que existia naquele momento, tá? Tinha a oferta que poderia ser comida dentro dos muros, e tinha a oferta que poderia ser em qualquer local de Eretz Israel. E tinha a oferta que era levado o sangue dentro da tenda do Ohel Moed, que aí não poderia ser comida, tá? A oferta pela culpa é como a oferta pelo pecado. O mesmo ensino as governa. Ela pertence ao sacerdote, que é usar para realizar a expiação. Não é o sacerdote que faz o abate, tá? Não é o sacerdote que faz a xeritá. Quem faz a xeritá é a própria pessoa que fez o pecado. Você pecou, você levava o corban e você mesmo degolava. Não era o sacerdote que fazia degola, você mesmo fazia, tá? Caso toda a comunidade de Israel cometa por engano um erro e a Assembleia desconheça o assunto e cometa algo contra qualquer uma das mitzvot de Adonai, concernente ao que não se deve fazer, ela é culpada. Gente, não era um ato simples, digamos, eu vou levar porque eu pequei ali e ponto. Não. Eles levavam porque eles viam que eles tinham pecado, que algo não ia bem. Entendeu? Você pecou, você começa a ter reações ruins. O seu pecado faz você ter reações ruins na vida, que seja financeira, que seja na saúde, que seja no casamento, que seja em qualquer parte. Quando um líder pecar e inadvertidamente cometer um ato contra qualquer uma das mitzvot de Adonai, concernente ao que não se deve fazer, ele será culpado. Se alguém pecar ou fazer algo contrário a qualquer um dos mandamentos, qualquer uma das mitzvot de Adonai, concernente ao que não se deve fazer, é culpado. Mesmo que não tivesse intenção, isso portará a consequência do seu erro. Qual o pecado que existe que não está escrito na Torá? Esse pecado aqui, gente, é um pecado que a gente vê que é um pecado que não está escrito na Torá, porque ali está falando todos os mandamentos. Então todas as pessoas têm noção daqueles mandamentos. As mulheres têm
noção dos mandamentos dela, o homem tem noção do mandamento dele, os filhos têm noção dos mandamentos, e todos têm noção dos mandamentos em comuns. Ele levará do rebanho um carneiro sem defeito, do rebanho dele, um carneiro sem defeito, ou equivalente, de acordo com a avaliação feita por você. O corre como você ocorre. Como oferta pela culpa, o corre fará expiação pelo erro cometido. Ainda que a pessoa tivesse consciência dele, ele será perdoado. Gente, a gente vê muito isso hoje em dia, né? Os ditos sacerdotes atuais, né? Eles estão aí para expiar os nossos pecados. Nós estamos pecando, eles estão aqui para expiar. Muito pelo contrário, né? Na verdade, se você, nas chamadas igrejas, se você cometer alguma coisa errada, eles te expulsam da igreja, eles te botam num banco. Ele não fala bem assim, ó, como sacerdote, vem aqui, vamos lá expiar seu pecado. Entendeu? Não faz isso. Então, você bem vê que hoje não é as nações que existem por aí espalhadas que são a nação sacerdotal. Entendeu? O Eterno, ele escolheu a nação sacerdotal, e se essa nação sacerdotal não está fazendo esse papel, bom, ela deveria, né? No entanto, toda a oferta de grãos amassados com azeite de oliva ou seco pertencerá igualmente a todos os filhos de Aarão. Não tinha filho de Aarão, não tinha sacerdote rico, tá, gente? Não existia sacerdote rico, sacerdote não tinha terra, sacerdote não tinha herança, tá? Isso só os sacerdotes atuais, da atualidade, que anda de Porsche, anda de BMW, de Jeep, só esses, tá? Este é o ensino do sacrifício das ofertas de paz apresentada a Adonai. Se uma pessoa apresentar por agradecimento, deverá oferecer com o sacrifício de agradecimento de bolos não fermentados, misturado com azeite de oliva, matizá untada com azeite de oliva, e bolos fritos feitos de farinha pura misturada com azeite de oliva. Oferecerá como agradecimento bolos de pão fermentado com o sacrifício de oferta de paz. Apresentará a Adonai todas essas espécies de oferta, ela pertencerá ao corre que borrifa o sangue das ofertas de paz contra o altar. Oferecerá como agradecimento bolo de pão fermentado como sacrifício de oferta de paz. Esse agradecimento aqui, ele não entra na tenda do Ohel Moed, que não pode entrar fermento nem mel na tenda do Ohel Moed, tá? Apresentará a Adonai todas as espécies de ofertas, ela pertencerá ao corre, que borrifará o sangue das ofertas de paz no altar, nos 4 chifres do altar. A carne do sacrifício da oferta de paz por agradecimento será comida no dia da oferta, nada dela sobrará até amanhã. No entanto, se o sacrifício ligado à oferta for ocasionado por um voto ou uma oferta voluntária, será comido no dia do oferecimento do sacrifício, e o que sobrar pode ser comido no dia seguinte. Contudo, o que restar da carne do sacrifício, Contudo, o que restar da carne do sacrifício, esse é um pouquinho aqui, saiu aqui, 8. E o que ficar da carne do sacrifício, no terceiro dia, no fogo se queimará. Se qualquer quantidade da carne do sacrifício das ofertas de paz for comida no terceiro dia, o sacrifício não será aceito, tampouco creditado à pessoa que ofereceu. Ao contrário, ele se tornará algo repugnante, e quem comer suportará a consequência de seu erro. A carne que tocar em algo impuro não será comida, mas queimada por completo. Quanto à carne, quem estiver puro poderá comê-la. Ficou meio duvidoso aqui, deixa eu ler o 19 aqui. E a carne sagrada do sacrifício de pazes, quem tocar em tudo que for impuro, não será comida, no fogo será queimada. E quanto à carne de sacrifício de paz, toda pessoa em estado puro comerá dela.
O impuro, ele não pode comer dessa carne, mas o puro, ele comerá. Assim, tá meio vago essa interpretação não, essa tradução aqui fica meio confuso pra gente. Mas é isso que quer dizer, quando a pessoa estiver impura, ela não pode comer. Ó, a carne que tocar algo impuro não será comida. Não quer dizer a carne, a pessoa que estiver impuro. Quanto a carne, quem tiver puro poderá comer dela. Mas a pessoa no estado de impureza que comer qualquer carne do sacrifício de oferta de paz, feita a Adonai, será eliminado do seu povo. Quem tocar em algo impuro, seja a impureza de uma pessoa, seja de um animal impuro, seja qualquer outra impureza repugnante, e a seguir comer a carne do sacrifício de oferta de paz, a Adonai será eliminado do meio do seu povo. Fale ao povo de Israel, vocês não comem gordura de boi, Fale ao povo de Israel, vocês não comem a gordura de bois, carneiro ou cabras. A gordura de animais que morrem sozinhos ou são mortas por animais selvagens pode ser usada para qualquer outro propósito, mas de forma alguma vocês poderão comer. Gente, quando eu falo a questão da Sheritá, que a gente tem que comer exatamente da forma que o Eterno nos manda fazer o abate. O abate, ele é feito cortado o pescoço. Ah, mas não tem problema você enfiar a faca no coração, não quer dizer que você está sufocando. Sufocar é quando o sangue não sai. Olha, a gordura dos animais que morrem sozinhos ou são mortas por animais selvagens poderá ser usada para qualquer outro propósito, mas de forma nenhuma vocês a comerão. Tá? Isso aqui é no 24. De forma nenhuma comerão. Pois quem come a gordura de animais de espécie usada para apresentação de uma oferta feita pelo fogo para Adonai será eliminado do meio do seu povo. Então, assim, quando o animal é destroçado, um outro animal feriu ele, o sangue dele sai. Muito mais sangue do que se fosse uma facada. Entendeu? E você não pode comer. Pois quem comer a gordura de... já li. Não coma nenhum tipo de sangue, quer de aves, quer de animais, em seus lares. 26. Aqui na tradução do Rashi, e sangue não comereis em todas as vossas moradas, da ave e do quadrúpede. Aí alguém pode perguntar bem assim, então eu posso comer do sangue fora da minha morada? Porque assim, existem pessoas que têm esse tipo de questionamento. Tem pessoas que não têm o que questionar, ela, como diz o outro, ela fica questionando o sexo dos anjos. Então, se você não pode comer dentro dos seus lares, você não pode comer em local nenhum. Na verdade, não é bom nem que você coma fora do seu lar, por causa do cuidado que a gente tem que ter com aquilo que a gente está comendo. Lembre, as coisas mais importantes para o Eterno é o que sai da nossa boca e o que entra na nossa boca. Lavará com as próprias mãos as ofertas a Adonai feita pelo fogo. Lavará o peito com a sua gordura. O peito será movido como uma oferta movida perante Adonai. Gente, voltando aqui só um pouquinho. Às vezes a gente fica dentro de uma caixinha e a gente não raciocina o que as escrituras sagradas falam, e a gente acha que é heresia, e muita coisa que é heresia, eles estão fazendo muita coisa que é heresia aí fora, e o que o Eterno fala mesmo, as pessoas acham que é heresia. Levará com as próprias mãos a oferta do Adonai feita pelo fogo. Levará o peito com a sua gordura. O peito será movido como uma oferta perante Adonai. Ele pegava o peito, botava lá na bacia, né? Eu acho que 2 estudos atrás eu mostro lá os utensílios do templo. Aí ele pegava e fazia assim com a oferta nos 4 cantos do altar. Gente, o que é isso? A gente olhando com os nossos olhos carnais, isso parece um ritual muito estranho. Mas é o que precisava ser feito dentro do tabernáculo.
entende? Dentro do tabernáculo, ou melhor, dentro do tabernáculo, né? Não estou falando ali apropriadamente dentro da tenda do Arel Moed. O tabernáculo é aquela parte aberta, ao Arel Moed era onde ficava cercada com as tendas, com as cortinas. O Kohen, o sacerdote, queimará a gordura sobre o altar, mas o peito pertencerá a Aharon e seus descendentes. Vocês darão a coxa direita do seu sacrifício. O sacrifício, gente, tinha sacrifício que sim, era todo queimado. Esse sacrifício chama-se sacrifício de olá, de pazes, tá? É o sacrifício que o Eterno mais se agrada, porque não é porque eu pequei, eu estou vindo aqui trazer um sacrifício para poder tirar o meu pecado. Não é porque está indo alguma coisa ruim e eu estou trazendo um sacrifício, porque eu sei que eu pequei em alguma coisa e não sei que eu pequei e estou trazendo aqui minha oferta de culpa. A oferta de olá é uma oferta de pazes que você traz ao Eterno, mesmo que você não tenha motivo nenhum. Nossa, eu estou tão... sabe, igual o Salomão, quando Salomão fez aquela oferta lá de 1000 bois que ele queimou, 1000 bois, imagina tanto de tempo que aquele sacerdote levava fazendo aquela oferta. Quando ele levou aquele sacrifício de 1000 bois, era porque ele não estava pedindo nada, foi na inauguração. Então assim, foi tudo pro Eterno, aquilo ali foi tudo de bom, não tinha um pecado, não era trazendo uma troca, entendeu? O Eterno me perdoa e eu trago uma carninha para subir pro cheiro. Não é isso. Então, e para você ter uma elevação dessa, que você vai pegar lá do seu rebanho, vai pegar um boi, um gado lá do seu rebanho, trazer, e você mesmo, era você que esfolava, não era nenhuma outra pessoa. A própria pessoa vinha fazer xerritar. O sacerdote estava ali, ele te ensinava tudo que você tinha que fazer, mas era você que fazia xerritar. Botava as mãos, outra coisa, você botava a mão passando o seu pecado. Às vezes você vai dentro da igreja hoje em dia, e você pede o pastor para orar para você e botar a mão na sua cabeça. A gente vê aqui claramente que o sacerdote mandava a pessoa botar a mão na cabeça dos animais, transferia o seu pecado para a cabeça daquele animal. Então, quando você vai numa igreja que a pessoa bota a mão, tomara que aquela pessoa seja uma pessoa elevadíssima, porque senão ela está botando coisa ruim em você. Entendeu? Não deixa, gente, não deixa. Pode ser A, pode ser B, C, entendeu? Não deixa a pessoa botar a mão na sua cabeça. É muito sério. Levará, continuando aqui, o Kohen, o sacerdote, levará a gordura sobre o altar, mas o peito pertencerá a Aharon. Ah, sim, voltando. O peito pertence a Aharon, por quê? Aharon, ele levava uma parte das ofertas. Aharon, ele não tinha casa, ele não tinha carro, ele não tinha bens. Então, tudo era... ele vivia de doações daquelas pessoas, entendeu? Hoje que os sacerdotes da atualidade querem casa, carro, apartamento, né? Querem ajuntar. E assim, na época do segundo templo, lá no princípio do calendário gregoriano, no ano 1000, ou melhor, no ano 0, que não existe, né? Os sacerdotes estavam todos corrompidos, tá? Vocês darão a coxa direita do seu sacrifício de oferta de paz como contribuição ao Kohen. Para ser aceita a oferta, Aharon, você tinha que dar essa parte a Aharon, o restante da oferta você levava para sua casa. Aqui tá, ó, o peito seria de Aharon e a coxa direita do seu sacrifício de oferta de paz como contribuição ao Kohen, sacerdote. O resto você levava para casa, entendeu? Pois eu tirei o peito movido e a oferta movida do sacrifício de oferta de paz do povo de Israel e dei para sempre a Aharon, o Kohen, e a seus descendentes como uma parte do povo de Israel. No dia em que Aharon e seus filhos foram apresentados para servirem a Adonai no ofício de Kohen, esta porção foi posta de lado para ele e seus descendentes, dentre as ofertas feitas a Adonai pelo fogo. No dia em que eles foram ungidos, semana que vem a gente vai ver essa parte do dia que eles foram ungidos, que semana que vem é Parashat Shemini, que quer dizer o 8º, né? No dia em que eles foram ungidos, Adonai ordenou que isso lhe fosse dado pelo povo de Israel. Essa é uma oferta para sempre. Sempre, em todas as gerações. Essa é para sempre em todas as gerações a parte que lhes cabe. Ah, mas hoje não tem sacrifício. Não tem. Mas nas profecias de Ezequiel fala que existirá um terceiro tempo, que continuará o sacrifício. Aí a gente vê aqui, qual sacrifício que vai continuar na época de Ezequiel? Pode ser o sacrifício de paz, pode ser o sacrifício de olá, de mirrá, de graça. Mas se eu falar bem assim,
Ah, não vai ter pecado. Eu vou estar mentindo se eu falar, porque eu não sei se não vai ter, porque ninguém pode falar para nós hoje como que vai ser o mundo vindouro, exatamente, entendeu? A gente tem algumas profecias que mostram, a gente tem em vários escritos, eu não quero citar nomes, mas a gente tem vários escritos que mostram que pode acontecer, e tem vários escritos que muitos deles não são confiáveis, entendeu? A gente pode ler o livro de Enoque, o livro de Daniel fala muito, tem vários livros que falam. Tem livros dos escritos do Natsarim também, dos nazarenos, também que falam muita coisa. Nem tudo se pode confiar, nem tudo do lado A, nem tudo do lado B, porque confia na Torá e o resto, assim, o eterno pertence, né? Este é o ensino da oferta queimada, da oferta de grãos, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta da consagração e do sacrifício de paz. Gente, quando a pessoa fazia oferta de grãos, é porque ela era bem pobre, tá? Porque primeiro, no topo de quem tinha dinheiro era boi, depois carneiro ou bode, depois era uma avezinha, depois era o trigo, entendeu? Depois eram as ofertas de grão. Então, assim, vinha por parte. Por isso que a gente vê nos escritos do Nazareno falando sobre Yeshua meter o pé ali na banca dos pombos, se eu não me engano, porque era parte de quem era mais pobres. E eles não aceitavam os pombos que aquelas pessoas vinham trazendo e as pessoas traziam pombo para poder fazer o sacrifício. Aí eles reprovavam, não, isso aqui não serve não, entendeu? Aí a pessoa tinha que ir lá, vai lá na banca tal, que naquela banca tal que eles tinham ligação com o pessoal do templo. Isso aí, gente, tem vários estudos que a gente pode tirar essas conclusões, tá? Por exemplo, tem um livro de Flávio Josefos que fala muito sobre isso também, sobre o que acontecia, né, na época. Animais que eram usados para o sacrifício, para o corban. Eram 3 tipos de animais: boi, bode, ou cabra, né, ou vaca, e carneiro, cordeiro. O boi, ofertas pelo pecado, é pacífica. Um animal forte com um chifre que pode chifrar e chutar. Assim como o ser humano, que sempre tem a palavra áspera saindo da sua boca, que ironiza das situações e que gosta de salientar defeitos dos próximos, cujos próprios defeitos são óbvios. Escarnecer, né? Quando a gente ouve falar nas escrituras, escarnecedor é isso, tá, gente? É salientar defeito dos outros, falar dos outros, etc. O bode, oferta pelo lugar de pecado, né? Pelo pecado. Um animal de natureza ousada, muitas vezes para movê-lo de lugar é uma tarefa árdua, a não ser que ele mesmo queira sair do lugar. Gente, o bode é muito difícil, o bode é complicado, tá? Por que eu falo isso? Porque pouco tempo a gente comprou, não foi um bode, né? Eu acho que foi eu não me lembro exatamente se era bode, o que era. Mas ele ficou chutando o portão, tentando sair um buraco do portão. O bicho não é quieto não, tá? Ele mesmo queira sair dali. Assim como é o ser humano, que não aceita opiniões ou sugestões dos outros, achando que já sabe de tudo. É aquela pessoa teimosa, obstinada em suas convicções. O carneiro, oferta pelo pecado pacífico, é um animal de natureza mais dócil, que pode ser conduzido com brandura. Este traz consigo a representação de um animal sem culpa que é entregue para remir sua própria vida e o pecado dos outros. Capítulo 8, versículo 1. Adonai disse a Moshe: pegue Arão e seus filhos com ele, as roupas e o óleo não são, o novilho da oferta pelo pecado e os 2 carneiros de oferta e a cesta de matizar. Matizar pães ázimos, tá? E reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Quando a gente vê aqui a matizar, tem a igreja católica que tem um ritual, celebração, não sei como é que fala, que é chamado de
é a hóstia, né? Eles falam, vou ali tomar a comunhão. Eu acho que é assim. Se a pessoa tiver pecado, ela não pode tomar, não. Mas para nós, tem a ceia, a Páscoa. Se a gente não tomar, a gente está em pecado, a gente está pecando, tá? Então é meio que ao contrário. A hóstia da Igreja Católica, ela é redondinha, assim, chega a ser transparente, é tão fininha. Não tem um fermento. Então, como eles estavam muito próximos, né, a igreja que foi criada, né, a religião que foi criada lá no primeiro século, estava muito ali junto com o judaísmo, aprendeu isso, tá? E levou pro catolicismo. E reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moshe fez ali como Adonai lhe ordenara. E a comunidade foi reunida à entrada da tenda de encontro. Moshe disse à comunidade, isto é, o que Adonai mandou dizer. A comunidade, a eclésia, as igrejas, ali não está falando de uma religião, está falando do ajuntamento do povo que estava ali, tá? Um ajuntamento, gente, quer dizer, em grego, ajuntamento, quer dizer, em grego, eclésia, que foi trago para o português como igreja. Então, qualquer ajuntamento pode ser um jogo de futebol. Ali é uma igreja, tá? Pelo o dicionário real da palavra. Moshe trouxe Aharão e seus filhos, Moshe trouxe Aharão e seus filhos lavou com água. Pôs a túnica em Aharão, amarrou o cinto em volta dele e cobriu-o com a túnica e pôs o colete ritual sobre ele. Amarrou sua volta o cinto decorado e fixou com ele o colete. O colete tinha um colete azul e depois o peitoral com as 12 pedras. Amarrou-lhe o turbante sobre a cabeça e fixou à frente do turbante a placa de ouro, ornamento sagrado, como ordenara Adonai para Moshe. Gente, era muito complicado não era tão, como que eu posso fazer, confortável para Aharon fazer tudo o que ele tinha que fazer com aquela roupa toda, mas era necessário. As 12 pedras era necessário, as pedras que tinha aqui na ombreiras eram necessárias, o turbante era necessário. O turbante, por exemplo, eu não sei se Aharon tinha algum objeto de prata, eu acredito que na roupa dele não, mas muitas pessoas dizem que quando você usa um utensílio de prata e de ouro, de prata verdadeira mesmo, prata 900, ouro 18, entendeu? Você consegue captar mais energia, entendeu? Isso é muito bom, é como se fosse sua glândula pineal sendo ativada. Muitas pessoas reconhecem como isso, mas na verdade não é. Então por isso que que Aharon tinha que usar alguns objetos. Então Moshe pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele. Moshe pegou o óleo da unção, outra coisa que eu tenho que chamar a atenção. Ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele, todos os utensílios, e Aharon e seus filhos foram ungidos com aquele óleo. Esse óleo da unção não pode ser usado em nenhuma outra pessoa da face da terra, só no sacerdote dos filhos. E vai o abençoado e vai para Israel e compra óleo ungido, entendeu? Mas eu comprei em Israel. Gente, em Israel vende estátua de santo, vende lâmpada de Aladim, entendeu? Vende um monte de idolatria em Israel. Então não é porque você está em Israel, que você foi em Israel, que tudo que você vai comprar lá você deva comprar. Não, o Eterno fala para você não utilizar, não tentar fazer igual. Os reis eram ungidos com azeite. Não era com esse óleo que era usado para ungir o sacerdote e as coisas do Mishkan, né, do tabernáculo. Verteu um pouco de óleo de unção na cabeça de Aharon e o ungiu consagrando. Moshe trouxe os filhos de Aharon, vestiu neles túnicas e amarrou-lhes o cinto e pôs os adornos de cabeça sobre eles, como Adonai ordenara a Moshe. Foi Moshe que fez tudo. Moshe foi como se fosse um sumo sacerdote do sumo sacerdote, né? Em seguida foi trazido um novilho de oferta de pecado e Aharon e seus filhos puseram, olha como eu estava falando agora,
puseram a mão sobre a cabeça do novilho como oferta pelo pecado e passou o pecado deles para o novilho, entendeu? Por que não foi uma oferta de grãos? Porque eles tinham os novilhos, entendeu? Eles não eram pobres, eles não eram necessitados para trazer um grão, um pombinho, entendeu? Depois de matarem o animal, Moshe pegou o sangue e pôs com o dedo sobre o chifre do altar, purificando desse modo o altar. O sangue remanescente ele derramou na base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. Moshe pegou toda a gordura sobre os órgãos internos e a cobertura do fígado, dos rins e a gordura e os queimou sobre o altar. No entanto, o novilho e seu couro, sua carne e o esterco foram levados para fora do acampamento e queimados por completo, como Adonai ordenou a Moshe. A ordenação, né? Que saber a Moshe. Salvar Adonai e Moshe. E a seguir foi apresentado o carneiro para a oferta queimada. Aharon e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça dele. E depois de matá-lo, Moshe borrifou o sangue. Está aqui em todos os lados do altar, mas não é em todos os lados do altar, em todos os chifres do altar. Quando o carneiro foi cortado em pedaços, Moshe queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Quando os órgãos internos e as partes inferiores das patas foram lavados com água, Moshe queimou o carneiro inteiro sobre a água. Era uma oferta queimada com aroma fragante, uma oferta feita pelo fogo para Adonai, como Adonai ordenou a Moshe. O outro carneiro foi apresentado, o carneiro da consagração. Aharon e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Depois de matá-lo, Moshe pegou um pouco do sangue e pôs sobre o lóbulo da orelha. É aqui que eu falo mais uma vez. É um ritual que, se você não vê as escrituras, não lê, não tem uma mente aberta para entender o que as escrituras diz, você acha que, se você vê uma outra pessoa fazendo, digamos, chegou uma pessoa, digamos que se fosse hoje possível, liberado, a pessoa está fazendo um sacrifício desse, a pessoa fala, que macumba é essa que você está fazendo? Vai pensar logo isso, que feitiçaria é essa? Entendeu? A pessoa, porque ela não lê. Ó, depois de matá-lo, Moshe pegou um pouco de sangue e pôs no lóbulo da orelha direita, no polegar direito da mão direita e no polegar do seu pé direito. Eu nem sabia que pé tinha polegar. Não sabia não, né? Não tinha me atentado. A seguir, os filhos de Aharão foram trazidos e Moshe pôs um pouco do sangue no lobo da orelha direita dele, de cada um deles, sobre o polegar da mão e do pé direito de cada um deles. Então Moshe borrifou o sangue em todos os lados dos chifres do altar. Ele pegou, quando a gente vê altar, gente, não era um altar onde Moshe chegava e falava, não, tá? Nos reunimos, aqui, não era isso. É o altar que era levado para poder fazer o abate e fazer o sacrifício, tá? Fazia o abate e queimava ali. Ele tinha 4 salientes saindo, era conhecido como 4 chifres. Ele pegou a gordura, a cauda gorda, toda a capa de gordura dos órgãos internos, a cobertura do fígado, do rins com sua gordura e a coxa direita. Da cesta de matizar que estava diante de Adonai, pegou uma unidade de matizar, um bolo de pão azeitado e uma bolacha e o pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. Pôs tudo isso nas mãos de Aharon e nas mãos dos seus filhos e moveu como oferta movida. Como se estivesse fazendo isso aqui. Entendeu? Oferta movida perante Adonai. Moshe pegou o peito e moveu como oferta movida perante Adonai. Da mesma forma. Era a porção do carneiro da consagração de Moshe, como Adonai lhe ordenara. Moshe pegou um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar e o aspergiu em Aharon e em sua roupa, e nos filhos dele em suas roupas, e consagrou Aharon e sua roupa com seus filhos e suas roupas. Moshe disse a Aharon e seus filhos: cozinhe a carne à porta da tenda de encontro, e comam ali, com o pão que está na cesta da consagração, como eu ordenei, quando disse
como disse que Aharon e seus filhos a comeriam, como eu ordenei quando disse. Tudo que sobrar da carne e do bolo será queimado por completo. Ele ordenou que fizesse tudo o que Ele ordenou que você fizesse tudo o que aconteceu hoje, a fim de fazer expiação por vocês. Permaneçam, isso que ele falou para Aharon, permaneçam à entrada da tenda do encontro, dia e noite, por 7 dias, obedecendo assim as ordens de Adonai, para que não morra. É isso que foi ordenado. Aharon e seus filhos fizeram tudo que Adonai lhe ordenara por intermédio de Moshe. Então, gente, quando a gente vê aqui, eles ficaram 7 dias durante o dia e a noite, o Eterno, com toda a incumbência, né, do Eterno, de aprender tudo o que eles iriam fazer. Porque não é assim, ó, você vai fazer isso e fazer errado. Não, ele foi ensinado o que fazer. E eram para ele ter, pelo menos era para ter entendimento que aquilo é uma coisa muito séria. Mas logo na paraxá da semana que vem a gente vê que por causa de não sei se é não ter temor exatamente, mas foi feito algo que o Eterno não gostou. E o Eterno fulminou 2 desses, tinham o sumo sacerdote, 4 sacerdotes. 2 desses faleceu logo na inauguração. Gente, eu agradeço quem ficou até aqui, tá? Agradeço muito quem puder curtir, compartilhar. Eu já vou soltar lá no YouTube esse estudo, tá? E Shabbat Shalom para quem guarda o Shabbat, para quem não guarda, estuda que às vezes a pessoa pensa, não, eu só guardo os 10 mandamentos. A pessoa acha que o Shabbat não está nos 10 mandamentos. Então você estuda lá em Êxodo 20, Isaías 56, Isaías 58. Na verdade, em toda a escritura fala sobre o Shabbat, é importante o Shabbat sua vida. Às vezes está faltando alguma coisa na sua vida, alguma coisa não está indo bem, é porque o Eterno, o Rua, né, do Eterno, ele tem sede de chamar os seus logos, porque o dia da remissão está chegando. E a gente tem que estar atento às coisas do Eterno, porque ele não vai ter como inocente aquele que é culpado, entendeu? Então a gente tem que se atentar mais à ordem do Eterno. Quando eu falo do Eterno, gente, eu tô falando do Eterno bíblico, da Bíblia, tá? Se você diz que serve o Deus da Bíblia, então é sobre isso que eu tô falando. Se você não serve o Deus da Bíblia, pode fazer conforme a tua vontade, tá bom? Shalom a todos, um Shabbat Shalom. Até a próxima, Lihitraot, até a próxima. No domingo, Blineder, eu vou fazer um shiur sobre a festividade que está chegando agora, a festividade de Pêssah, tá? Vai começar agora a Páscoa, no pôr do sol do dia 14 de Nissan. Agora a gente, a Páscoa, na semana que vem, na quarta-feira, a gente já começa a nossa Páscoa e logo depois a festa de Hag Hamatzot, que é a festa dos pães ázimos, começa um dia após. Tá bom, gente? Shalom, Lihitraot e Shabbat Shalom.